Vamos ver. Então tá, pessoal, bom dia. Bom dia, mais uma aula, então, de História, mais uma sexta-feira iniciando, né? Hoje nós vamos retomar o Brasil da República Velha, né? Falar um pouquinho sobre algumas contradições e conflitos, né? Que ocorreram durante esse período da República Velha, né? A gente fala sobre, principalmente, alguns conflitos regionais que ocorrem nesse período, né? E antes, né, de iniciar a aula, dá uma retomada aí, que o pessoal que está entrando agora já pegou pela metade o assunto, né, que nós estávamos falando sobre o envio dessa atividade que foi de recesso, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Que hoje eu tô sem um fone que eu botei no outro aparelho e também estou controlando vocês pela televisão, né? Usando um outro recurso. Então, assim, alguns pais entraram em contato, né, para perguntar a respeito quem é o samurai. É o Ian. Ah, tá. Bom dia, Ian. Acho que está sem um microfone, Ian. Sei lá. Professora. Ah, tá. Bom dia. Alguns pais entraram em contato porque tinha uma galera perdida, assim, que não sabia se era tema, se era trabalho, coisa e tal. Mas, gente, na última aula ficou bem frisado sobre o que era atividade. Aliás, a última, na outra, né, antes do recesso, que eu vinha falando sobre esse trabalho de pesquisa, e mesmo assim tinha uma galera meio perdida, assim. Tá? Mais uma vez, eu vou frisar a importância da entrega desses trabalhos, porque, além da nota, conta como carga horária, gente, tá? Eu não tenho depois como ter subsídios, como se diz, né, para comprovação de nota de aluno. Se o aluno não entrega as coisas, né, vai ficar com zero, não tem o que fazer, né? Então, eu sei que aqui todos têm condições de fazer a entrega das atividades, ninguém tem esse problema, então vamos se atinar, né, gente? Vamos se atinar, porque esse ano já está sendo um ano bem atípico, né? Um ano diferente, então é o mínimo que tem aí para se fazer, né? Então eu sei que vocês têm um volume bem grande de atividades, de temas, a gente já conversou sobre isso, né? Principalmente para vocês do nono ano, que aí vem mais e requer mais atenção, né, nessas atividades. Eu já não estou passando o tema toda a aula para não estar sacrificando vocês, né? Mas daí a galera também tem que cooperar quando eu peço as atividades, né? Isso aí foi um combinado que eu fiz, inclusive passei para a Zenaide, que eu faria assim, eu ia dar a aula e depois que eu vou, por último, dar as atividades, até para não atrapalhar. Inclusive, eu tinha combinado na semana passada de já disponibilizar os textos para leitura dessa aula, né, sobre a República Velha, e aí me ocorreu o fato assim, não vou mandar, porque eles ainda estão fazendo, alguns estão fazendo atividade ainda, né, de pesquisa, e aí não vão ter tempo ou vai dar uma confusão aí nessas cabeças, então eu nem vou mandar, tá? Então, por isso que eu não mandei, porque eu fiquei pensando, isso aí não vai dar certo, né? Então, agora sim, hoje está indo. Depois que terminar a aula, eu estou disponibilizando esses textos resumo para vocês. Tá ok? Alguma pergunta, dúvida? Quem enviou ontem, pessoal, o trabalho, eu ainda não olhei, né? Para dar o ok. Quem enviou ontem, nos 45 do segundo tempo, como se diz, eu não olhei, tá? Porque nesse horário, principalmente da tarde, de quinta a sexta, eu dou aula na outra escola também. Então, daí eu não tenho tempo, tarde e noite, para estar olhando, assim, os trabalhos enviados, tá? Mas assim que der um tempinho, eu já vou botando ok. Se porventura alguém não recebeu o meu ok, daí sim entra em contato e me dá um oi, para que eu esteja verificando o que aconteceu com vocês, tá? Bom, então, alguma dúvida, alguma pergunta?
Andrei? Alguém? Não? Então, tá. Então, retomando, então, pessoal, a aula passada, né, nós estávamos, então, falando sobre o conceito de república, né, o que significa e quais foram as modificações. Ah, o teu microfone tá ruim, tá ok. Quais foram as modificações ocorridas no Brasil durante esse período da República Velha, né? Alguns pontos que a gente tem que destacar e frisar. Na aula de hoje eu vou alternar tanto entre o slide, né, que eu comecei na última aula, e o vídeo que eu prometi para vocês, que fala sobre esse período da República Velha. Até daqui a pouco eu já vou soltar uma parte do trecho do vídeo, né, que fala sobre esse período no Brasil. Então, alguns pontos a gente destaca, então, na aula de hoje, né? Começando sobre a questão do café e da indústria, né? É um período em que os cafeicultores, principalmente de São Paulo, do Oeste Paulista, eles têm, então, esse domínio nas mãos, né? Quando a gente fala em domínio, é a questão econômica, principalmente. O Brasil está em fase de expansão e desenvolvimento, principalmente industrial, né? A gente vai ver aí a construção de algumas ferrovias que se destacam também nesse período, né, ligando um ponto do Brasil ao outro, aí exemplo, ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, né, a gente tem aí as nossas lavouras, principalmente o plantio aqui também, iniciando do arroz, a gente tem aí principalmente a questão do gado, né, e assim a questão de São Paulo, que é o predomínio do plantio do café. Nós temos aí, então, alguns estrangeiros, né, com essa questão do plantio do café, abrindo mão, principalmente, do acúmulo, né, de mercadorias durante esse período, né, porque o que acontece? Quando há o início da industrialização, a gente vê aí uma expansão muito grande, principalmente desse plantio do café, né? A gente vê muitas pessoas, né, investindo nesse setor. E como a gente sempre diz, né, quando há oferta, há procura. E assim, né, da forma ao contrário. Só que houve uma super safra, né? Houve um super plantio, principalmente do café. E muitos cafeicultores não souberam trabalhar com isso, né? Então, muitos cafeicultores acabaram perdendo dinheiro porque não tinha mercado consumidor para todos, né? Então, isso aí foi um dos grandes pontos aí dessa industrialização durante esse período, né? A gente está falando aí século XVIII, né? Século, aí vem também alguns resquícios do século XVII também, que a gente vê aí predominando no Brasil. E assim, depois a gente vê a questão da borracha, do cacau, também entrando nesse processo, né? Dessas árvores do Lastec, né? Que também começam a ser desenvolvido esse tipo de mercadoria, né? De cultivo também. Deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo. Vou botar aqui o slide. Não tá aparecendo. E a da Revolução Francesa? Tá aparecendo aí para vocês o slide? Sim ou não? Abriu agora. Alô, alô. Abriu? Ô, Sara, tá bom o microfone? Oi? Tá bom. Tá bom o Tá. microfone? Tô te Ah, tá. ouvindo. Então foi. Aqui, tava meio ruim. Tá. Então, a gente tem aí como definição, né, principalmente sobre o republicanismo, né, como uma ideologia que a gente viu na última aula, né, por uma nação que é governada como uma república, né, onde o chefe de Estado
ele é indicado por métodos não hereditários. O que a gente viu anteriormente na história, né, que a questão da escolha, da indicação, era feito de forma hereditária, o contrário, né, passando de geração para geração, passando principalmente do âmbito familiar, né, uma sequência de pessoas tomando, então, à frente o posto, o cargo, né, de um chefe de Estado. E esse processo, então, aqui dentro do republicanismo, se dá, então, através das eleições. O que a gente retoma aí no fim do século XIX, né? Final do século XIX, o que se tem? A gente tem aí o governo do Dom Pedro II passando por uma crise, né? Uma grande crise, havendo grandes desgastes também entre as relações de apoio de Estado e com as suas bases aliadas, né? A gente não pode esquecer que é um conflito muito grande, né? Uma pressão muito grande para o fim da escravidão no Brasil. Né? A gente tem aqui a oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo, né? Porque muitos grupos abolicionistas estavam pressionando que chegasse ao fim, né, esse processo. Então, houve também um grande conflito entre imperador, Dom Pedro II, e Igreja Católica. Né? A gente vê também a questão de alguns militares que não concordavam com o governo de Dom Pedro II, porque via aí que outros países já estavam, né, com o seu processo com o fim da abolição encerrado, e o Brasil ainda foi um dos últimos países a aderir, né, essa abolição. Em 1888, então, né, a abolição da escravatura desagradou aos grandes fazendeiros, é óbvio, né, porque a questão da mão de obra escrava dentro dessas fazendas, para eles era essencial, porque era uma mão de obra barata, né, então, assim, muitos haviam investido nessas peças, que assim os escravos eram denominados, né, peças, né, eram produtos, eram mercadorias, e assim eles já haviam investido um grande montante, né, em dinheiro na compra desses escravos, e assim, em 1888, já no final do século XIX, dá início, então, ao processo de abolição da escravatura. É óbvio, mais uma vez frisando, isso veio ao desgaste, né, principalmente do governo do Dom Pedro II, em relação aos fazendeiros e proprietários de escravos, né, que não poderiam, então, mais contar com essa mão de obra barata e, assim, aderir a esse processo, né, mesmo não levando em consideração, né, para muitos desses proprietários de escravo, que o Brasil já estava sofrendo fortes retaliações de alguns países, né, sobre essa questão, por estar ainda permanecendo nesse processo de escravatura. Tem alguém copiando aí esses tópicos do slide? Aham. Então, qualquer coisa, vocês me falem para que daí eu, como é que se diz, eu não passo, né? Eu dou um tempinho para vocês copiar. E também eu vou estar disponibilizando para vocês, pessoal, esse esquema. Deu? Então, Deu vou trocar aqui. Já copiei a primeira parte. Aqui eu friso, eu deixo aqui no rodapé e nesse slide que eu gosto muito de usar esse material aí do governo de Pernambuco, que é um material muito rico, eu já falei na última aula desses slides, né, principalmente para o ensino fundamental e médio, que eles usam como base, né, quando a gente trabalha a história do Brasil, principalmente essa parte das oligarquias, né, da República Velha, enfim. Boris Fausto foi um grande, é um grande historiador, né, ainda a gente tem aí muitas bibliografias que tem os textos dele, livros, né, do Boris Fausto, que fala muito sobre o Brasil, principalmente, né,
E aí esse slide, ele tem como base o livro História Concisa do Brasil. É um livro muito bom, muito bom. É um livro que é antigo, não é um livro novinho, né? Conta sobre o que, Sara? É sobre o Brasil, principalmente Ah, tá. da Primeira e Segunda República, República Velha. Ele faz um apanhado geral da história do Brasil, né? O nome é História Concisa do Brasil, o nome do livro, né? E esse slide, a base dele é desse livro, tá? Diz, então, que com o fim do regime monárquico, gerou um resultado de uma série de fatores cujo peso não é idêntico, não é igual, né? Duas forças de características muito diversas devem ser ressaltadas em primeiro lugar. Então, a gente tem a questão do exército, que é um setor expressivo da burguesia cafeeira de São Paulo. Exército esse, né, que é custeado também por muitos cafeicultores de São Paulo. Quanto à questão da abolição, né, Boris Fausto, ele fala muito em seus livros sobre a questão do processo de abolição, né, da escravidão no Brasil, e também os reflexos, né, do fim desse processo de abolição da escravidão no Brasil. Por quê? Porque muitos relatam, inclusive, que mesmo, né, com o processo, e a gente sabe disso, muitas fazendas ainda continuaram trabalhando em regime de escravidão, né? E aí a gente também acaba fazendo um paralelo com o que a gente identifica hoje, a questão da mão de obra desses trabalhadores do campo, né? Será, fazendo, né, um pensamento aí e fazendo uma comparação, pessoal, com o que a gente estuda, o que a gente vê aí do século XVIII, século XIX, será que hoje, em pleno século XXI, a gente não vive aí um período de escravidão, né, com esses trabalhadores do campo, né? A gente vê aí nas reportagens, cara, não estou falando de escravidão propriamente dita negra, né? Mas eu estou dizendo de escravidão, né? Processo de escravidão no geral, né? Onde as pessoas, os trabalhadores, não têm aí os seus direitos assegurados, né? E ainda trabalham nesse regime forçado. Quando eu digo esse regime de escravidão, não pensem só na questão da escravidão negra. Hoje a gente tem crianças, né? A gente tem idosos trabalhando aí diretamente na terra, né? E recebendo um salário que nem sei se dá para dizer que é salário, né? Uma contribuição de alimento, né? Principalmente para o vestuário, para continuar trabalhando ali, né? Então, diz quanto à abolição, né? As iniciativas do imperador no sentido de extinguir gradualmente o sistema escravista provocaram, então, fortes ressentimentos entre os proprietários rurais, né, que são os fazendeiros de café, e desiludiram-se do imperador. Então, que nem a gente viu lá no outro slide, houve um grande conflito, né, então, entre Dom Pedro II e esses cafeicultores do Vale do Paraíba, do Oeste Paulista, né, que ainda queriam e diziam, apontavam que tinham feito seus devidos investimentos e que precisavam dessa mão de obra barata, né, de quem esperava uma atitude de defesa de seus interesses. Com isso, o regime perdeu a sua principal base social de apoio, com certeza. Né? Então, a gente vê aí que tudo isso gerou um enorme conflito, né? Gerou um enorme conflito, e assim a gente vê se propagar, se alastrar e começar a se desenvolver, principalmente, os conflitos regionais, né? E esses conflitos, na sua maioria, não eram nem conflitos somente de bases escravistas, né? Ou até mesmo de rebeliões com envolvimento de escravos. Não, gente, são tensões sociais, né? Em que a sociedade começa a se envolver e a reivindicar. Né? Então, a gente vai ver essas modificações aí a partir, então, do final do século XIX, final do século XVIII, XIX, já começar a se ter um outro ar, né? Como se diz por aí. Eu vou botar aqui para vocês, então, largar a primeira parte do vídeo, para que vocês entendam um pouquinho, né, através dessa representação. Os vídeos são aquelas do telecurso que a gente
já venho utilizando há um bom tempo, né, e que tem aí os vídeos 1 e 2. Eu aconselho o pessoal que está com o microfone ligado, desligar para não dar maior ruído, tá? No início eu vou deixar o meu para vocês me falarem se está aparecendo e vocês estão ouvindo. E aí depois eu vou desligar o meu também para não ter ruído. Tchau. Tá aparecendo a tela para vocês? Tá? Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos. No início vai estar meio assim porque eu tô com o meu microfone ligado. Este daqui é o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Era daqui que os presidentes da República governavam o Brasil. Até a troca da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Eu vou Vamos desligar meu entrar e microfone, conhecer então. o poder por dentro? Daqui de cima, eu posso ter uma visão panorâmica da cidade. Na teleaula de hoje e na próxima, nós vamos ter essa mesma visão panorâmica, só que do passado. Eu vou ajustar esse telescópio aqui para o primeiro ano da República, 1889, e só parar em 1930. República Velha. É assim que nós chamamos o período que vai de 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro proclamou a República, até a Revolução de 1930, que modificou o jogo de poder que dominava o Brasil. A República Velha foi de 1889 até 1930. Ela pode ser dividida em duas fases. A militar, que durou de 1889 a 1894, e a oligárquica, que foi de 1894 a 1930. A fase militar também é chamada de República da Espada. É uma outra maneira de falar de uma fase comandada por militares. Esta fase durou até 1894. O primeiro presidente militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele mesmo que proclamou a República. Ele ficou sendo presidente provisório e logo depois foi eleito pelo Congresso Constituinte. O seu governo durou pouco. Muito autoritário, Deodoro resolveu fechar o Congresso e foi deposto. No seu lugar assumiu o vice-presidente de Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, em 1891. Ordem e progresso. O que isso quer dizer mesmo? Para os positivistas, era tratar bem da população, estabelecendo direitos como saúde e educação. Mas os positivistas não davam muita importância aos direitos políticos, como o voto e a organização partidária. Quer dizer, os positivistas eram democratas, mas não muito. E os positivistas ainda arrumaram brigas com outros grupos do Congresso Constituinte, os conservadores liberais e os republicanos radicais. Vamos ver no que deram essas brigas. Além dos positivistas, o Congresso era formado pelos conservadores liberais. Os conservadores liberais eram maioria e representavam os fazendeiros de café. Defendiam os interesses e privilégios dos donos de terra, dos negociantes e banqueiros. Foram os conservadores liberais que batizaram oficialmente o país com o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. O terceiro grupo, liderado por Silva Jardim e Lopes Trovão, era o dos republicanos radicais. Os republicanos radicais lutavam pelos direitos civis e políticos do povo. Queriam que o Estado fornecesse saúde e educação gratuitas e terras para todos. Para os conservadores, esse grupo era exaltado, idealista e inimigo da ordem. Eu estava aqui olhando como essas brigas no Congresso afetaram o resto do país. Com a proclamação da República, as províncias passaram a se chamar estados. Ganharam autonomia, isto é, podiam organizar suas próprias constituições. No Rio Grande do Sul, havia um conflito entre os positivistas e os liberais. Um conflito tão sério que acabou em revolução. A Revolução Federalista.
As brigas entre os positivistas, os conservadores liberais e os republicanos radicais explodiram para valer no Rio Grande do Sul. Lá arrebentou a Revolução Federalista. Federalismo é a forma de governo pela qual diversos estados se reúnem numa só nação, mas conservando sua autonomia. Pois a Revolução no Rio Grande do Sul queria justamente isso, que o Estado tivesse mais poder de decisão sem depender tanto do presidente. Os revolucionários defendiam o parlamentarismo, onde o poder do presidente é dividido com o Congresso, ou seja, os parlamentares. A Revolução Federalista foi sangrenta e alcançou até o Rio de Janeiro. No Rio, na Baía de Guanabara, houve a Revolta da Armada. O presidente Floriano Peixoto ganhou o apelido de Marechal de Ferro. Dá para adivinhar por quê? Foi porque ele se aliou aos republicanos conservadores liberais e, com a ajuda deles e do exército, acabou com a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Conseguiu consolidar o novo regime e garantiu a sua sucessão. Elegeu como novo presidente um representante da oligarquia cafeeira, Prudente de Moraes, em 1894. Este aqui é Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República. Agora nós passamos da fase militar para a fase oligárquica. Oligarquia, você sabe, é o governo de poucas pessoas, pertencentes a um mesmo partido, classe ou família. Oligarquia, substantivo feminino. Governo de poucas pessoas, pertencente a um mesmo partido, classe ou família. Predomínio de uma facção ou grupo na direção dos negócios públicos. Por que fase oligárquica? Porque um novo equilíbrio de forças estava acontecendo. Os representantes dos fazendeiros de café, que eram maioria no Congresso, apoiaram Floriano Peixoto. Como recompensa, ganharam a presidência. Prudente de Moraes era paulista e ficou conhecido como pacificador, porque anistiou os rebeldes da Revolução Federalista e da Revolta da Armada. Mas, na verdade, Prudente de Moraes não foi tão pacífico assim. Foi durante o governo dele que aconteceu a Revolta de Canudos. No Arraial de Canudos, na Bahia, havia um povoado com 20 a 30 mil habitantes. O líder do povoado era Antônio Conselheiro. Conselheiro era um líder religioso e queria a volta da monarquia. O governo republicano mandou para Canudos uma expedição de mais de 8 mil homens. O arraial foi arrasado a ferro e a fogo em 1897. Em 1898, o novo presidente, Campos Salles, assume um país falido. O tesouro havia se esgotado com os gastos das campanhas militares. Campos Salles conseguiu recuperar as finanças do país. Fez uma administração rígida, com muito sacrifício do povo, mas reforçou o domínio das oligarquias, inaugurando a política dos governadores, que funcionava da seguinte maneira. O presidente favorecia os governadores dos estados. Os governadores dos estados favoreciam os coronéis, que por sua vez garantiam o voto dos governadores e dos presidentes. E assim, uma mão lavava a outra. Você deve estar imaginando que já viu isso em algum lugar, não é? Bom, mas se em matéria de política o país mudava pouco, na área das ciências e tecnologia o Brasil se modernizava. Paris, França, 1898. Santos Dumont encanta a cidade de Paris com seus balões tripulados. Chega ao Brasil uma nova maravilha, o cinema. São Paulo, 1900. Inaugurada a primeira linha de bondes elétricos. O sucessor de Campos Salles foi Rodrigues Alves, que governou de 1902 a 1906. Fez um governo de grandes reformas e grandes polêmicas. Vamos ver algumas dessas reformas. Rodrigues Alves modernizou a cidade do Rio de Janeiro. Construiu a Avenida Central, que hoje se chama Avenida Rio Branco. Nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para lutar contra a febre amarela, eliminando águas paradas e cuidando do lixo que dava origem a mosquitos e ratos. A varíola, outra doença comum na época, foi combatida pela vacina. Essas reformas todas tinham um outro lado. Não havia uma preocupação em preparar a população para elas.
Vamos ver como a população reagiu. Só para construir a Avenida Central, demoliram 1.681 casas e cortiços. Quase 20 mil pessoas tiveram que se mudar para os subúrbios ou para os morros. Um desses morros, chamado Favela, acabou emprestando o nome para os agrupamentos de barracos que nós conhecemos hoje. Para eliminar ratos e mosquitos, as casas eram invadidas e saneadas sem permissão dos moradores. No caso da vacinação obrigatória, a falta de informação fez com que as pessoas reagissem com violência. Tinham medo da vacina que eram obrigadas a tomar. O porta-voz do povo, nas críticas ao governo, foi o escritor maldito Lima Barreto. Por que maldito? Porque Lima Barreto criticava intensamente os dirigentes do país. Para ele, o governo estava querendo separar dois mundos: o mundo dos privilegiados e o mundo dos deserdados. Para Lima Barreto, isso era impossível, pois um mundo dependia do outro. Ele dizia que havia no Rio duas cidades: a cidade europeia e a cidade indígena. Em seu livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, há um comentário sobre a reforma urbana. Como isso mudou? Então, de uns tempos para cá, parece que essa gente está doida. Botam abaixo, derrubam casas, levantam outras, tapam as ruas, abrem outras. Estão doidos. Com seu trabalho de escritor, Lima Barreto mostrou aos leitores de sua época a falta de visão do governo para os verdadeiros problemas do povo. E isso vale até hoje. Apesar das críticas, as mudanças impostas pelo governo iam acontecendo. Enquanto isso, surgiam novas manifestações culturais que sobrevivem até hoje. 1902. Euclides da Cunha lança o livro Os Sertões. O livro conta a história de Canudos e é uma denúncia da situação de atraso e pobreza em que vive a população rural. 1905. Pelo Telefone, de Ernesto Santos, é o primeiro samba lançado no país e faz um enorme sucesso. Um dos acertos do governo Rodrigues Alves foi a escolha do seu ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco. O Barão se deu tão bem no cargo que lá ficou por 3 governos. Foi um dos ministros mais populares da República Velha. E tudo isso por quê? O Barão do Rio Branco resolveu várias questões de limites que estavam pendentes no Brasil. Negociou com a Argentina a região das Palmas, no oeste dos estados de Santa Catarina e Paraná. Graças ao Barão, o Brasil aumentou seu território. Conseguiu negociar o Amapá com a França e ainda comprou o território do Acre da Bolívia. A nossa teleaula de hoje para por aqui. Na próxima, nós vamos conhecer os outros presidentes da República Velha, com seus erros e acertos. Por enquanto, fique com o panorama do Brasil na mudança do século XIX para o século XX. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós conhecemos os 5 primeiros presidentes da República do Brasil. Vimos também que houve uma fase de presidentes militares e outra oligárquica. Sora, é Santo Dumont que ele falou, Sora? Eu me confundi um pouco com o nome dos presidentes também. Ah, agora sim. Falou do Santos Dumont, o pai da aviação, né, mostrando a questão da modernização, né, nesse setor industrial, já iniciando, né, aqui do Brasil. Eu tenho o livro dele, Sora. Tem? Qual que tu tem? Peraí, eu vou pegar ele pra te mostrar, Sora. Ah, tá. Bom, pessoal, então a gente pôde ver nessa primeira parte, né? Depois eu vou pedir para vocês ligarem as câmeras que eu quero olhar. Hoje não vi, só vi a Laura. O início, acho que foi nem a Nicole, eu não vi. Uai, Andrei, muito bem, a cara, né? Que tá aqui, toda amassada. Eu quero ver os outros, Ian, Paulo, a Nicole, a Maísa, o Arthur, o Lucas eu vi no início, e a Ana. Vamos lá. Sora, Eu quero ver os rostinhos. Sora, olha a câmera, Sora.
Isso, aham. E aí deve contar, Laura, essa questão, né, da ida dele, e principalmente essa popularização na Europa, né, quanto a essa questão, principalmente do desenvolvimento aéreo, né, que daí começa aí, né. Eu já li, quando era pequena, meu pai tem esse filme da zero hora. Quando eu era Ah, pequena, das eu coleções lia. antigas. Quando eu era pequena, eu Isso. lia todos esses livros, Sora. É. Que os outros, Maísa, Lucas, Paulo, as câmeras. O Ian Sobre a câmera agora eu não consigo. não consegue, porque... Tipo, mas no final da aula acho que vai dar. Deixa eu tentar arrumar aqui. Tá. Então, pessoal, a gente viu, então, com esse, no vídeo 1, né, que o Brasil, ele sofre, então, algumas modificações, principalmente no início, aí, na verdade, para o final do século XIX, né, a gente vê, olha, que bonitinha a Maísa, olha a carinha, coisa mais mimosa, olha aí. Falta o Lucas, a Nicole, só um risco que aparece, né, coisa mais mimosa também, a cara de lado. A gente vê, então, essas modificações, né, a partir do avanço que se tem na modificação da estrutura política do Brasil. Né? A gente vê aí que tem dois tipos de governar, né? Um que vai daí dos barões do café e o outro que começa a se modificar com a estrutura imperial. Né? A gente vê mais uma vez que Dom Pedro II ele sofre duras críticas, né, e retaliações em função desse movimento abolicionista. Contudo, né, a gente vê também essa questão do espaço da urbanização, principalmente de São Paulo, né, modernização e urbanização de São Paulo. Fala ali sobre as primeiras ferrovias, né, os trens se deslocando, principalmente de São Paulo, porque esses trens eles são cargueiros, né, eles levam essa produção, principalmente aí que a gente vê inicialmente do café, e aí depois a gente vê a questão da borracha, que também é bem latente, né, e segue, né, o cacau, a borracha principalmente, né, e segue por muito tempo uma crescente dentro desse sentido, né. Então, a gente vê aí a proliferação das doenças, né, em decorrência desse trânsito, né, de pessoas que começam a aparecer, né, principalmente na área central de São Paulo, as pessoas sendo duramente, né, também retiradas das suas moradias em função dessa urbanização, assim como a gente vê depois na cidade do Rio de Janeiro acontecer, e eu já comentei isso com vocês também, sobre essa questão da urbanização a ferro e fogo, como se diz, né? Porque muitas dessas pessoas, principalmente que eram mais pobres, né? O Andrei está parecendo um avião. Não, eu adorei, assim, adorei a colocação, né? Um monte de luz piscando, o Arthur colocou. Ele está impressionado, Andrei, com o teu fone de ouvido, né? Então, não, é algo, essas crianças. E aí, o que acontece, né, pessoal? E até escureceu, para vocês olharem melhor as luzes piscantes do fone de ouvido dele. Né? É quase uma discoteca. Cara, isso aqui de noite é um troço que tu vê, parece que até tá vindo aliens. Se tu deixa ligado no computador. Uma coisa inexplicável. A Ana está apavorada, mas enfim, né? Só pelo olhar dela dá para ver que as pessoas estão um pouco apavoradas, né? Mas enfim, Andrei, sucesso, né? Então, pessoal, a gente vê nessas, a gente vê no o mouse também, puxa vida. A gente vê essa modificação na urbanização, né? A modernização dessa área, e essas pessoas são arrancadas de dentro de casa, tá? E assim a gente vê a proliferação das doenças, assim, muito latente, né, por causa, aí a gente vê a questão da água, né, os ratos tomando conta, né, e espalhando doença aí para a cidade inteira. Então, tirar a fotinho, há um grande desgaste, né, porque as pessoas
não sabiam como ia se dar essa questão da vacina, né? Então entra aí a primeira revolta, que é a revolta da vacina, como a gente viu ali. Deixa eu colocar lá no slide. As pessoas tinham medo da vacina, né, senhora? Por conta de não saber o que era. Exatamente, as pessoas começam a se revoltar e não saber o que se trata isso, né? Por que querem fazer isso, obrigar as pessoas a tomarem uma vacina, e por que elas não tinham essa consciência de que era uma coisa que vinha para prejudicar a saúde da população, né? Então, eles começavam... Foi que nem o Bolsonaro com a arma. Ninguém sabia, todo mundo tá com medo. Exatamente, né? Tá aparecendo aí? Acho que vai aparecer, senhora. É questão de tempo. É que tem um delay de tempo. Tá aparecendo, senhora. Tá aparecendo? Deixa eu ver. Onde que diz a revolta da vacina? Deixa eu ver. Eu tinha até... Aqui já começa o cangaço. Aqui, né? Já começa aqui, então. Se fala sobre os problemas sociais dessa Primeira República, né? Os movimentos sociais. Fala sobre a questão do problema da exclusão socioeconômica, que atingiu principalmente as populações do campo e da cidade. No meio rural, o domínio opressor dos coronéis impulsionava também os camponeses a se aproximarem das alternativas oferecidas pelos líderes, né? Principalmente o José Maria, né, lá no Contestado, Santa Catarina, o Antônio Conselheiro, que a gente vai ver na Bahia, e essas situações extremas, né, porque era tudo a ferro e fogo, como se diz, elas acabaram sendo mais extremas, né, e aí começa a ser chamado banditismo social, que impulsionava, então, a formação de grupos de cangaceiros que não conheciam nenhum tipo de autoridade. Eles não respeitavam nenhum tipo de autoridade, né, que se tinha aqui. Tá? Então, o primeiro, então, após esse sistema, essa questão da urbanização que a gente vê, é a questão da revolta da vacina. Tá? Então, mais uma vez, a campanha de vacinação, ela se torna obrigatória e ela é colocada em prática em novembro de 1904. Embora que o objetivo fosse, então, positivo, ela foi aplicada de forma autoritária, de cima para baixo, como a gente diz, né? E violenta. Quando a gente fala de cima para baixo, pessoal, é uma coisa que é imposta, tá? É obrigatório. Quando vocês lerem isso nos textos, vocês já sabem. O que significa essa questão de impor de cima para baixo? É da autoridade que vem a superior para aqueles que são comandados, que são regidos por ele, né? Embora seu objetivo fosse, então, positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários invadiam as casas, que nem a gente viu ali no vídeo, né? E ela foi aplicada de forma, então, super violenta. Os agentes sanitários, então, eles vacinavam as pessoas à força, provocando, então, a revolta das pessoas. Elas não queriam, né? E aí elas nem entendiam, na verdade, o que estava acontecendo. Essa recusa, então, em ser vacinado acontecia, pois grande parte das pessoas não conhecia o que era uma vacina e tinham medo de seus efeitos. Então, por desconhecer, né, de não saber, até porque não teve uma explicação maior para a população do que seria isso, né, o porquê, né, claro, alguns sabiam que com essa vacina, muitas dessas doenças não iriam avançar, né, mas eles não tinham essa ideia do avanço dessas doenças, né, que hoje a gente chama a proliferação, né, na ciência. Não tinham essa noção, como a gente diz, né. A revolta popular, então, disso, né, desses efeitos contrários, de não saber e de contestar esse tipo de obrigatoriedade, surgiu, então, surgiu a revolta popular. O que foi, então? Foi uma manifestação, né, um conflito, que se espalhou pelas ruas das capitais brasileiras. Os populares destroem bondes, apedrejam prédios públicos, espalham a desordem pela cidade. Enquanto isso, né, o presidente Rodrigues Alves
revoga a lei da vacina, né? Então, obrigatório. Então, ele deixa de ser, quando se revoga, né, se torna, então, o contrário, colocando nas ruas o Exército, a Marinha e a Polícia para acabar com os tumultos. Em poucos dias, a cidade voltava à calmaria e à ordem. Então, foi preciso uma revogação da lei, né, para que isso parasse, para que os conflitos populares terminassem. A gente vai para o próximo, que é a revolta da Chibata, também foi mencionada ali no vídeo, né? Foi antes de entrar no segundo tempo, vamos dizer assim, do vídeo, né? Essa revolta da Chibata, até eu tenho um livro, né, que fala sobre o João Cândido, que foi o marinheiro líder da revolta da Chibata. João Cândido foi um dos primeiros marinheiros negros, né, a ter um lugar de destaque dentro da Marinha. E é muito bonita a história de João Cândido, né, dentro dessa questão da Chibata. Então, foi a maior revolta ocorrida na Marinha durante o início da República e teve como protagonista, né, os marinheiros quase todos negros e mulatos, recrutados entre as camadas mais populares, né, do setor social. Na revolta da Chibata, então, os participantes eles não queriam derrubar o governo, mas acabar com os maus tratos, violência e castigos físicos a que eram submetidos. Pessoal, vejam bem, né? A gente está falando dessa segunda revolta popular de caráter, entre aspas, popular, porque aí entra uma revolta de caráter militar, na verdade, porque esses negros, eles eram, então, da Marinha, né? O primeiro que a gente falou foi sobre a revolta da vacina, que foi totalmente de caráter popular. Vejam bem, né? As duas revoltas falam sobre a questão do sistema opressor. As duas revoltas falam sobre esse sistema na qual esse tipo de punição vem de cima para baixo. Ou tu participa, ou tu sabe o que vai acontecer. Ou tu faz, ou isso te acontece. Então, quando ocorre esse tipo de opressão, de repressão, na verdade, a gente tem aí problemas. A gente tem problemas. Por que a gente tem problemas? Porque as pessoas, elas não aceitam esse tipo de situação. Quem é que aceita? Né? Que nem quando eu falei para vocês sobre, por exemplo, quando ocorrem, por exemplo, as invasões territoriais, né? De que tanta gente falou aí em vários períodos da história. Quando há invasão, há reação. Porque a pessoa que está ali naquela propriedade, a pessoa que está ali naquela terra, ela não vai aceitar de braços abertos que a sua localidade seja invadida, né? Da mesma forma, quando ocorrem essas revoltas, né? A gente tem aí a Chibata, os participantes, eles não queriam derrubar o governo, mas eles queriam o quê? O fim dos maus tratos, o fim dos castigos físicos, né? Então, muitos desses integrantes, eles sofreram intensa repressão, e o João Cândido foi o grande líder, né, o marinheiro negro líder deste movimento. Ele foi expulso da Marinha e foi internado como louco no Hospital dos Alienados. Muitas vezes isso acontecia, pessoal. Né? Isso era normal. Como é que é tratado isso, Sara? Oi? E como é que é tratado isso? De que forma? Como assim que tu diz? De que forma era tratado as pessoas que as pessoas achavam que eram loucas? Eles eram tratados com castigos e eles eram internados, porque assim, ó, começando que o hospital para loucos, ele ficava bem distante. Eu não assisti até um filme disso, Sara. Eu acho que tem um filme. Tem um filme. É de um cara que achava que todo mundo era louco, né? Mas quem era louco era o próprio cara que fez tudo isso. Que fazia os castigos físicos. Tem vários filmes que falam sobre isso, né? Nesse período, principalmente no início do século XX, essas casas, esses hospitais, né, de loucos, alienados, enfim, era comum e era afastado dos centros urbanos, né, justamente as famílias alguns não tinham conhecimento, outros, principalmente as mulheres, né, as rebeldes das famílias, né, muitas também eram internadas nesses hospitais, para ficar afastada da família e evitar comentários, né?
A gente vê também isso aí em alguns filmes. Então, o que a gente sabe, então, sobre a questão da revolta da chibata? A lei da chibata, ela era aplicada, então, aos marinheiros, que por qualquer atitude considerada indisciplinada, né, esses duros castigos eram aplicados. Nós temos a Marinha Brasileira, que exigia, vejam bem, exigia uma disciplina férrea dos marinheiros. Em 22 de novembro de 1910, os marinheiros do navio de Minas Gerais, sob a liderança, então, do João Cândido, torna a dizer, o principal líder negro, né, que a gente tem aí dentro dessas revoltas, principalmente de caráter militar, porque foi dentro da Marinha, eles se rebelaram e assumiram o comando da embarcação. Vários oficiais foram mortos pelos revoltosos, que ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Eu vou procurar na próxima aula para trazer para vocês o livro que eu tenho sobre o João Cândido. É muito bonito e fala muito desse período do início do século XX, né? Principalmente no Rio de Janeiro. A lei da chibata, ela foi abolida, né? E os envolvidos no levante foram anistiados. O que é anistiados, pessoal? Alguém sabe o que é anistiado? Não, senhora. Quando tu concede anistia, vocês vão pesquisar. Pode anotar aí no caderno de vocês para trazer para a próxima aula. O que é anistia? Quando uma pessoa foi receber, né? Recebeu a anistia. O que é anistia? Peraí, senhora, tá meio lagado. Tá meio travado pra mim, na verdade. É que a voz também tá travando um pouco. Então, eu vou tirar aqui da apresentação para destravar a voz. Anotaram aí o que é anistia? O que seria anistia? O termo anistia. Vocês vão trazer para a próxima aula. Ok, eu já salvei aqui sobre a anistia. Tá? E aí, depois que eles se renderam, né? Eles tiveram suas armas apreendidas e assim, então, foram também castigados, né? Aqueles que se renderam, após também terem matado aí um pouco dos seus adversários, né? Aí foram duramente castigados também, né? Sendo rendidos e castigados. Pessoal, oi. Eu acho que eu sei o que é anistia, mas eu não tenho certeza. Fala, pode falar. É tipo um perdão. Exato, amor. Exato. É isso? É isso, na verdade. É isso mesmo. Quando tu te rende, né? Aí, nesse caso, os marinheiros, eles os que ficaram, acabaram se rendendo, né? E assim mesmo, recebendo, né, essa investida do perdão, né? E mesmo assim, entregando as armas, eles foram castigados. É isso aí mesmo. Mas mesmo assim, tragam o significado do termo, tá? Depois, pessoal, a gente vai passar, né? Para a próxima aula, a gente vai falar sobre a questão do movimento operário, que também foi muito forte. Por isso que eu gosto de trabalhar, principalmente no 9º ano, fazer uma retomada da Revolução Industrial, né? Falar sobre voltar na primeira fase, ir para a segunda fase, para que vocês entendam qual é a relação, principalmente, né, se tratando de Brasil, qual é a relação existente entre esse processo que a gente está falando agora, né? Está começando a questão desenvolver do ferro, né? Lá das primeiras ferrovias no Brasil, né? E o investimento, né, desse pessoal mais abastado nessas ferrovias, porque era de interesse para transporte, né, de mercadorias. Como é que se apresenta, então, essa industrialização no Brasil no início do século XX e de que forma esse processo de industrialização do movimento, na verdade, o movimento operário se apresenta, né, nesse sentido. E na próxima aula a gente vai falar sobre o tenentismo, tá? Então, por isso, agora sim, que vocês já terminaram aquela atividade, né, de pesquisa, eu vou enviar o texto para que vocês possam ler para a próxima aula. Tá, meus amores? Perguntas? Dúvidas?
Uma dúvida que eu tenho, senhora, durante aquele vídeo, era sobre os presidentes, senhora. Ah, ia começar a falar de algum dos primeiros, daí dos primeiros presidentes, né? Sim, dos primeiros presidentes. Sobre o primeiro que eu não entendi muito bem. Do Campos Salles, que ia voltar, que ia falar qual era o primeiro que ele mencionou ali. Então, é que também não me lembrei muito bem do nome, mas ele fala sobre o primeiro e o primeiro eu não entendi muito bem. Isso, nós vamos voltar, o Andrei, na próxima aula para falar sobre esses primeiros presidentes e até porque fala sobre os primeiros presidentes e a influência que eles têm, né? Que ainda é um pouco, vamos dizer, um pouco lenta, né? Porque a gente está passando de um período para o outro, a gente está vendo de um sistema que vem de oligarquias, né? E está indo para um outro processo. Então, a gente vai retomar quando a gente fala principalmente sobre essa questão do tenentismo, tá? E aí tu vai entender melhor, porque daí começa a se ter um maior vínculo, né? E aí a gente começa a entender um pouco como se dá esse processo através dos movimentos tenentistas e também desse movimento operário. A gente volta também um pouquinho, daí começa a falar sobre a coluna Prestes, e aí a gente vai entender melhor sobre esse sistema. Tá? A gente volta, porque já vai, é 11h02. Já... eu já vou sair, tá? Porque tá dando umas travadas, eu quero resolver isso. Então tá, meus amores, tchauzinho, bom final de semana, tá? Tudo de bom para vocês. Beijos. Tchau, senhora. Tchauzinho.